Olá, eu sou Alexandre Henriques Acosta, advogado especializado na área do direito militar, e hoje nós vamos trabalhar com o assunto que vem sendo muito discutido no âmbito da Polícia Militar pelos integrantes da Polícia Militar, que podem sofrer algumas consequências em razão das medidas que vão ser adotadas em razão do projeto de lei estadual de número 227 de 2026. Esse projeto, que foi recentemente aprovado na Assembleia Legislativa e está para efeitos de sanção por parte do governador, ele vai dispor especificamente sobre o regime jurídico, o efetivo e a promoção dos militares do Estado de São Paulo. É um projeto que ele trouxe grandes modificações e que vai determinar aí as alterações no regime jurídico interno da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É um projeto de iniciativa do governador do Estado de São Paulo, né? E que aí ele criou alguns cargos, modificou a estruturação, basicamente até educacional, da Polícia Militar em alguns aspectos, e com relação à promoção de oficiais e praças. Então nós vamos discutir alguns pontos principais desse projeto de lei de forma bem resumida. Primeiramente, algumas questões que nós vamos colocar que foram relevantes aí, que eu analisei dentro desse projeto de lei. Primeiramente, ele cria, alguns cargos, modificando basicamente a sua nomenclatura para outra, e cria algumas nomenclaturas para aquilo que já está sendo realizado de forma prática. Bem, primeiramente ele cria a figura do cadete da Polícia Militar, Isso nas Forças Armadas já existe. Na Polícia Militar ele era chamado de aluno oficial. Então quem é o cadete da Polícia Militar? Esse é um cargo que foi criado, Este cargo é inerente àquele que ingressa na Polícia Militar para o quadro de oficiais de Estado Maior, que nós vamos ver quem é essa figura, Ou seja, que vai realizar o curso de formação de oficiais. E tem a figura do aluno oficial PM também. Então o antigo aluno oficial PM vai ser o cadete. E quem é, nessa legislação, aluno oficial PM? Aquele, que está cursando o curso de habilitação para o quadro de oficiais, o chamado e conhecido sexta PM, Nós temos a figura do aluno sargento PM, que não existia, essa definição, era na prática, e também o aluno soldado PM, que nós tínhamos como soldado PM segunda classe. Então nós vamos ver aí que algumas modificações de estrutura de cargos e nomenclaturas na Polícia Militar sofreu algumas alterações. Então o cadete PM é o antigo aluno oficial, aquele que vai estar no quadro de oficiais do Estado Maior, que aí nós vamos ver quem é essa figura. O aluno oficial PM, que na verdade é a praça que está realizando o curso de habilitação para oficiais. O aluno sargento PM e o aluno soldado PM. Então deixa de existir o soldado PM segunda classe, soldado PM primeira classe, mas que então isso deixa de existir também. Então, interessante mencionarmos que o aluno oficial PM, que vai ser aquele que está cursando o curso de habilitação para oficiais, nós vamos ver quem pode ser esta pessoa, ele permanece com as condições do seu cargo enquanto da realização do curso. Nós vamos ver, só adiantando, que quem vai poder realizar esse curso são os subtenentes da Polícia Militar. Então o aluno oficial PM, enquanto estiver realizando o curso, ele permanece na sua condição de subtenente PM. Então vamos ver o que houve de criação aqui nessa legislação, que é muito importante. Houve a criação dos quadros da Polícia Militar, uma grande modificação, que nós vamos ter os quadros de oficiais de Estado Maior, que é aquele que realizou o curso de formação de oficiais, que vão exercer função de comando, chefia e direção. Então, comando, chefia e direção, essa é a atividade do quadro de oficiais de Estado Maior, que tudo ainda vai ter uma regulação por meio de normas do Comando Geral da Polícia Militar, é assim que define a legislação. Então o Comando Geral da Polícia Militar vai definir as circunstâncias próprias do que é o comando, chefia e direção, que vão ser executados por estes oficiais deste quadro. Nós temos o quadro de oficiais especialistas, que é aquele que realiza o curso de habilitação de oficiais especialistas, que as suas funções serão complementares em relação aos oficiais do quadro de Estado Maior
e pode fazer também a supervisão operacional, ou seja, vão poder exercer atividades operacionais, né? Então, o antigo QAOPM, ele vai ter, isso inclusive traz as disposições gerais, ele vai ser aí aquele oficial de especialista e que efetivamente poderá exercer atividades operacionais de supervisão, né? Coisa que não tinha previsão anteriormente. Nós vamos ter o quadro de oficiais de saúde, que vai englobar todos aqueles que são médicos, veterinários e dentistas, e o quadro de oficiais músicos, né? Que ainda permanece a sua existência também aqui no âmbito da Polícia Militar. E nós vamos ter o quadro de praças da Polícia Militar. E também houve a criação do quadro de oficiais da reserva ou reformados e o quadro de praça da reserva ou reformados. Então houve uma criação deste quadro também dos militares que estão em situação de reserva ou reformados, né? E aí ele prevê algumas questões de promoção e exigência de interstício, ou seja, o tempo mínimo aí para que uma pessoa dentro da instituição possa ser promovida de uma classe para outra. Então vamos lá. O aluno soldado, ele vai ser promovido a soldado PM após a realização e aprovação no seu curso de formação. O soldado PM passará a condição de cabo PM, né, efetivamente após 5 anos de interstício. Nós temos aí o terceiro sargento PM passará a segundo sargento PM após 2 anos de interstício. O segundo sargento PM para primeiro sargento, um mínimo de 3 anos de interstício. O subtenente passará a condição de segundo tenente, né, desde que ele tenha um interstício de 4 anos e realize o curso de habilitação, né? E o segundo tenente do quadro de oficiais especialistas e quadro de oficiais médicos passará a primeiro tenente após 1 ano de interstício. E o aspirante oficial PM passará a condição de primeiro tenente após 1 ano de interstício e a aprovação no seu estágio administrativo operacional. Então foram essas as modificações de interstício, né, e condições para a promoção. O que é interessante mencionar, né, que antigamente para a realização do curso, né, que é o chamado CESTA-PM, poderia ser qualquer praça da Polícia Militar. E agora vem descrito que exige a condição de subtenente PM. Houve então uma grande modificação. Nós temos aí uma figuração interessante que é a condição de reserva ex officio para alguns militares, desde que eles tenham o tempo mínimo para a condição de inclusive pedirem a situação dessa inatividade, ou seja, pedirem para a reserva remunerada. Então, a partir do momento que o militar ele tem o tempo mínimo para a passagem para a inatividade a pedido, ele pode também ir para a reserva ex officio. Quais são as circunstâncias? Bem, o coronel da Polícia Militar não houve alteração. Após 5 anos da sua promoção a coronel, ele vai passar para a condição de reserva remunerada. Isso já existia, mas agora teve algumas grandes modificações, né? O oficial superior ou intermediário do quadro de oficiais especialistas ou do quadro de oficiais músicos, a partir do momento que ele completou 1 ano e tem o tempo mínimo de passagem para a inatividade a requerimento, ele também irá para a reserva ex officio. O quadro de oficiais de Estado-Maior, que será o antigo quadro de oficiais da Polícia Militar, ou o quadro de oficiais de saúde, que estiver no penúltimo nível hierárquico de seu quadro, né, e não detiver requisitos para a promoção, ele também irá para a reserva ex officio. Ou, se ele tiver as condições para a promoção, mas ele foi preterido em última promoção, ou seja, foi ultrapassado, ele também irá para a reserva ex officio. O subtenente PM também foi enquadrado nessa legislação. Se ele tem o tempo mínimo de condição de passagem para a inatividade, a pedido, estiver 1 ano na condição de subtenente e não preenche requisitos para a promoção, por exemplo, não tem um curso de habilitação, também passará para a situação de inatividade ex officio. Ou, se ele tiver todos os requisitos, mas ele foi preterido, ou seja, ele foi ultrapassado na última promoção, também irá
para a situação de inatividade compulsória, né? Para a reserva ex officio. Algumas mudanças que eu vejo aí que foram efetivadas e também relevantes aí. Então, o antigo CESTA-PM, ele vai ser o curso de habilitação de oficiais especialistas e é só para subtenente PM. Não engloba mais todas as praças da Polícia Militar. O soldado PM não tem mais a subclassificação de primeira e segunda classe, e aí entra em vigor o chamado aluno oficial, o aluno soldado PM. Aluno sargento PM e alunos oficiais, que são aqueles que estão realizando o curso de habilitação, eles na verdade não são cargos em si, são umas nomenclaturas adequadas para quem já tem um cargo e ele permanece com, né, todos os preceitos de seu cargo. Então, se ele é subtenente, ele vai continuar subtenente. Se ele é cabo, ele continua cabo enquanto realiza o curso. E algumas disposições transitórias que foram denominadas aí, que é o quadro de oficiais da Polícia Militar atual, ele vai ser colocado como quadro de oficiais de Estado-Maior, que são aqueles que exercem a função de comando, chefia e direção na instituição, que ainda vai sofrer regulação interna no âmbito da Polícia Militar pelo Comando Geral. E o atual quadro auxiliar de oficiais da Polícia Militar, ele vai ser direcionado para o quadro de oficiais especialistas, que exercem uma atividade complementar ao do Estado-Maior e vai poder exercer atividades de supervisão operacional conforme a legislação. Então essas foram algumas das alterações que são importantes no âmbito, né, desta nova regulação, que ainda vai sofrer uma sanção ou veto do governador, mas é mais plausível que seja sancionada essa lei, e que atinge alguns policiais militares que já estão em condições de irem para a reserva remunerada, como é a condição, por exemplo, de tenente-coronel e de subtenente, né? Que se estiverem com tempo de serviço e já detiverem 1 ano no cargo e não têm condições de promoção ou já foram ultrapassados, vão para a situação de reserva ex officio. Então, isso é que eu tinha que passar aqui, algumas discussões gerais sobre essa norma, né? Porque já algumas dúvidas sobre o caso já me foram pedidas aí no próprio escritório. E se você tem algum conhecido que está nessa condição, por favor, passe esse vídeo para ele, para que ele tenha algum conhecimento a respeito daquilo que pode o atingir. Muito obrigado e até a próxima.